Fala aí, galerinha de Deus! Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar do Evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, vocês já sabem, hoje o assunto é sério, como em todas as outras vezes. Eu repito aqui hoje de novo, a gente está falando sobre Deus, tudo com base nas Escrituras. Então, o assunto por aqui sempre é sério, mas hoje o assunto é sério. O negócio é o seguinte, galerinha, hoje nós vamos falar de uma coisa que pode parecer estranha até, pensando assim, olhando com o olhar do mundo, o olhar que não vem de Deus, né? Quando eu falo assim, o olhar do mundo, o jeito que o mundo faz as coisas, eu quero dizer isso, né? Aquilo que é contrário ao que Deus diz que é correto, ao que Deus gostaria, né? Isso é o olhar do mundo, né? E olhando com o olhar do mundo, isso aqui que nós vamos falar hoje, parece estranho, mas, na verdade, se a gente for ler as Escrituras, a gente vai ver que, para Deus, é assim que funciona. O negócio é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre como os problemas nos fortalecem. É isso aí, mano. Nós vamos falar sobre aquilo ali que muitas vezes a gente não percebe na hora que está acontecendo, mas os problemas, eles podem sim nos fortalecer e muitas vezes ele vai nos fortalecer, né? Só que a gente na hora ali não vê o que está acontecendo. A gente muitas vezes não consegue entender por que a gente está passando por um problema. Então, cara, a Bíblia, como eu disse antes, né, ela mostra pra gente, é muito claro assim, que Deus, ele usa os processos na vida da gente para moldar o nosso caráter, certo? Para fortalecer a nossa fé, certo? Para fazer a gente crescer e para produzir mais fruto em nós, certo? E aí Jesus, ele vai explicar isso, ó, se a gente for ler o Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 1, Jesus fala o seguinte, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, certo? A videira é a árvore que dá uvas, tá, gente? Então, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aí, continuando, ó, versículo 2, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais fruto. Aí, galerinha, é isso, cara. Veja bem, todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Então, quando a gente pensa numa poda, certo? Em alguém podando uma planta, como que funciona? Tem a planta ali, o cara vem com aqueles tesourão de planta, certo? E ele vai cortar pedaços daquela planta ali, certo? Isso é o podar, é cortar alguns pedaços, aqueles pedaços que talvez estão atrapalhando a planta de desenvolver, certo? Que não estão ajudando a planta no dar frutos. O cara vai lá, corta uma pontinha aqui, uma pontinha ali, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e a planta começa a desenvolver melhor, certo? E aí, cara, é o que Deus faz com a gente, certo? Muitas vezes, os problemas que a gente está passando são como essa poda, certo? São coisas que podem, às vezes, nos machucar. São coisas, às vezes, que não vão ser tão fáceis, né? Imagina você ali no lugar daquela planta recebendo tesourada para tirar os pedacinhos que estão ruins, que não estão ajudando, certo? Então, o ramo que dá fruto é o que Deus vai podar. Por quê? Porque a poda não é um castigo, certo? A poda é um cuidado, certo? E ali fala, ele é um agricultor. Se você for ver na agricultura, né, o podar significa isso mesmo, é o cortar os excessos, é tirar as partes doentes, corrigir a direção do crescimento da planta, certo? Vai tirar ali o que está roubando, às vezes, a força da planta, certo? Para permitir que a seiva
flua melhor. Enfim, é para isso que a poda vai servir, né? A poda, ela dói, mas ela vai fazer com que a planta produza mais fruto. E aí a gente pode olhar para a poda, né, nesse exemplo aqui da parábola que Jesus contou, né, como Deus trabalhando na gente. Quando a gente está passando por problema, por perdas, né, às vezes aquelas lutas, frustrações, enfim, como a Bíblia chama, tribulações, né, muitas vezes Deus ele está justamente usando isso para tirar da gente o orgulho que a gente tem demais, para melhorar o nosso caráter, certo? Para fortalecer a fé, que eu já falei antes, certo? Então, cara, é assim, vai tirar da gente essa coisa de confiar em nós mesmos e começar a confiar em Deus. Vai ensinar a gente a depender dele, certo? Vai preparar a gente para coisas maiores que tem para acontecer na nossa vida. E aí é o que Paulo falou, se você for ler lá em Romanos 8, 28, Paulo escrevendo essa carta aos romanos, né, a igreja que estava lá em Roma, ele está falando algo que tem a ver com isso. Romanos 8, 28 vai falar assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas significa as coisas boas, as coisas ruins, as coisas que a gente não entende, que a gente ainda não entendeu, mas talvez a gente vai entender no futuro, certo? Isso são todas as coisas. E a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente tem que lembrar disso, cara. As provações, as tribulações, né? Elas vão aumentar a nossa confiança em Deus. O problema é que muitas vezes a gente, quando passa por algo difícil, isso revela em quem que a gente está confiando. E aí a gente vê que, na verdade, a gente não está depositando a nossa confiança 100% em Cristo, certo? Se a gente confia em nós mesmos, aí a gente cai, mano. Só que se a gente confiar em Cristo, a gente consegue ficar em pé, certo? Tem inclusive a parábola que Jesus ele mesmo contou da casa que é construída na areia, construída na rocha. Aquela casa construída na areia seriam aqueles que ouvem a sua palavra, mas não a praticam, né? Os que ouvem a palavra, por sua vez, as praticam, né? São como aqueles que constroem a casa na pedra, que tem o fundamento mais forte, que vai conseguir superar as tempestades, os ventos fortes, enfim, tudo aquilo que vai bater naquela casa. Enfim, se a gente confia em Jesus, se a gente ouve as palavras dele e coloca elas em prática, a gente vai ser mais forte, a gente não cai, a gente permanece em pé, certo? E aí, se a gente for ler Tiago, né, Tiago escreveu lá, Tiago capítulo 1, versículo 2, tenham por motivo de alegria o passarem por várias provações. A gente já falou sobre isso em um outro episódio por aqui, né? Ele fala, tenham por motivo de alegria passarem por várias provações. Aí o versículo 3, ó. Por quê? E aí ele explica o porquê. Porque a provação da fé produz perseverança. E aí Paulo vai reforçar lá em Romanos 5, ele vai falar o seguinte, ó. A tribulação produz perseverança, perseverança, caráter aprovado, esperança. Certo? Isso aqui está lá em Romanos 5, do versículo 3 ao 4. Então, mano, tribulação, perseverança, caráter e esperança. Essa é a ordem das coisas, certo? Tribulação, entenda como problemas, dificuldades, certo? Vai gerar perseverança. A perseverança vai gerar em nós um caráter aprovado, como Paulo fala. E o caráter vai gerar em nós esperança. Esse aqui é o processo da poda de Deus, certo? Então, cara, se você está passando por um processo, se tem luta, se tem dor, se está difícil, se tem confusão, certo? Se você está sentindo que você está sendo, entre aspas, cortado, né, na sua vida, com as coisas que estão acontecendo, lembra, cara, você não está sendo rejeitado, você está sendo podado, certo? Você não está sendo destruído, você está sendo preparado para coisas maiores, certo? Você não está sendo abandonado por Deus. Você está sendo tratado para dar mais fruto, certo? Porque todo ramo que permanece em Cristo produz fruto.
e muito fruto. Isso está lá em João, no mesmo capítulo que a gente estava lendo antes. Vai lá, lê João, capítulo 15 todo, e você vai ver que está escrito tudo isso aqui lá. Então, cara, o ramo que está em Cristo, ele dá fruto, e muito fruto. E esse fruto glorifica o Pai. Então, cara, a nossa vida em Cristo tem que ser uma vida de fruto. O fruto do Espírito, a gente já falou sobre esse fruto aqui, inclusive. A gente tem que dar fruto, sim. O fruto do Espírito é aquele que vai ser gerado em quem tem o Espírito Santo. E também os frutos de boas obras. Lembra que a gente falou sobre isso lá no episódio Obediência é Fruto? Lembra? A gente falou sobre isso. Tem um episódio que chama Obediência é Fruto? Né, uma pergunta. E lá eu respondo, inclusive, eu falo sobre os frutos de boas obras, o fruto do Espírito, enfim. Dá uma ouvida lá. Se você ainda não ouviu, vai lá e escuta. Mas o importante é você entender, cara. Se nós estamos em Cristo, Cristo é a videira verdadeira. Se nós estamos em Cristo e damos frutos, a gente vai continuar nele, a gente vai ser podado pelo Pai, que é o agricultor, para dar mais fruto. Essa poda nem sempre vai ser fácil, a gente nem sempre vai entender na hora. Mas Romanos 8:28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, creia, porque a palavra de Deus não mente, certo? E aqueles que não estão dando fruto, cara, esses vão ser cortados fora e vão ser jogados no fogo para queimar. Então, cara, a gente tem dois destinos. Ou a gente vai ser o galho que está em Cristo, que está realmente conectado com ele, dando fruto, e aí vai sim ter as podas agora e tal, mas a gente vai dar mais fruto ainda. Ou então, a gente vai ser aquele galho que está ali, só para roubar energia. E aí, cara, o agricultor vem e corta e joga ele no fogo para queimar. Então, existem essas duas estradas, certo? Que qualquer um pode seguir. E eu aconselho você, cara, escolhe a estrada de permanecer em Cristo. Mesmo que a poda hoje, né, você não consiga entender, num futuro você vai conseguir ver que era para você amadurecer e crescer e dar mais fruto. Então, é isso aí. Galerinha de Deus, esse era o assunto que eu queria falar. O mundo fala pra gente que os problemas são sempre ruins. A Bíblia mostra pra gente que os problemas podem ajudar a gente a crescer, a confiar mais em Deus e a ter mais fé nele. Então, vamos olhar para tudo que está acontecendo na vida da gente com o olhar das Escrituras, com o olhar de Cristo. Valeu? Galerinha de Deus, que a semana de vocês seja abençoada na presença do Senhor e a gente vai se ver no próximo episódio. Valeu, fica com Deus!